Começa agora pelo YouTube. Tocando em frente. No nosso canal do YouTube, não percam. Bom programa. Boa noite. Hoje eu vou começar fazendo uns agradecimentos, né, da campanha Tocando o Coração. Eu gostaria de agradecer imensamente ao CT Nova História, lá em Bugaçu. Hoje quem está lá na frente, né, é a Nena. Nena, um abraço. Se você tiver alguma dificuldade, liga lá para Nena, lá no Imbuguaçu, 4663-2578, 4663-2578. Nena, um abraço, saudade, Nena. Agradecimento ao CT Comunidade Terapêutica, lá em Ferraz de Vasconcelos, lá com o Mauro, a doutora Tânia. Mauro, um abraço. Aquela pessoal que estiver naquela região lá de Ferraz de Vasconcelos, liga lá pro Mauro, 4675-5110, 4675-5110. Nosso parceiro lá na região de Ferraz de Vasconcelos, lá no sul de Minas, em Itapeva, Minas Gerais, Clínica Sulmed, lá com o pastor Alessandro, pessoal daquela região, liga lá pro pastor Alessandro. O DDD lá é 3433-1124, 3433-1124, Itapeva, Clínica Sulmed. E a Casa Dia São Paulo, lá no Jardim Anália Franco. O telefone lá é 2779-6420, 2779-6420. E você que precisa de uma vaga, nós estamos aqui para lutar por você. Você que não tem condições de arcar com uma internação, nós estamos aqui para lutar por você. Pode ter certeza disso. Como entrar em contato com a campanha? Pelo e-mail tocandocoracão@gmail.com, tocandocoracão@gmail.com, ou pelo telefone 2779-6420, 2779-6420, ou pelo WhatsApp. Gente, eu tenho que mudar hoje o número do meu WhatsApp. Hoje o número do meu WhatsApp ele vai ser 97152-4880, 7152-4880. Você que precisar de uma vaga social, liga pra gente. Agradecer também, hoje eu vou agradecer porque o papo é bom, e quando o papo é bom, a pessoa, né, rende, então a gente não pode tomar muito tempo não. Agradecer ao pessoal lá da Cracolândia, olha que loucura, Músicos Anônimos, lá com o Gilberto, aquele abraço, Gilberto, obrigado, viu? Obrigado também ao pessoal da Paróquia Santa Mena, Juliana, obrigado, viu, Juliana? Maria, lá da Pastoral da Sobriedade de São Miguel, Maria José, aquele abraço. Obrigado, Renan, é um prazer te conhecer, não te conhecia só de nome, mas obrigado mesmo. Prazer é meu. Ivanildo, repete de novo o WhatsApp, é 97152-4880. Repetindo então, DDD 11 97152-4880 é o WhatsApp para solicitar informações para a campanha Tocando o Coração, que disponibiliza vagas sociais a custo zero para quem precisa do tratamento, ok? Ligue para nós, 3932.000. Um sopro de vida num corpo doente. Renan Machado, coordenador nacional de sobriedade com amor exigente. Renan, o que hoje esta frase significa no trabalho de vocês do amor exigente? Bom, Ivanildo, esse daí foi um slogan de trabalho que foi criado pela coordenadoria, né? Trazendo essa essência na qual, independente do estágio, do estágio da doença, independente da progressão da doença em que o dependente químico, o adicto se encontra, sempre existe um sopro de vida, né? E isso vem muito daquilo que a gente aprende no Amor Exigente, que diz no insistir, resistir, persistir e nunca desistir. Vamos falar devagarinho pro pessoal. A gente diz que devemos sempre insistir, resistir, persistir e nunca desistir.
né? Meu grande mestre aí, Miguel Torturelli, escutei muito na minha recuperação pessoal essas palavras dele, né? E essa é a mensagem desse nosso slogan, né? Que um sopro de vida num corpo doente. O corpo pode estar doente, mas sempre tem uma esperança. Sempre há possibilidade. Pra gente não existe a história de caso perdido, não existe aquela história, aquele lá não tem mais jeito. Não existe isso. Enquanto tem vida, há possibilidade de recuperação e a gente não tem a menor dúvida disso. Isso que você diz é interessante, porque o que nós percebemos é que a sociedade, enfim, existe uma certa desesperança, né, enquanto dependente químico. Então, esse não tem mais jeito, desiste, deixa pra lá. E você tá querendo dizer o contrário, né, que não. É normal, né? Porque a dependência química, ela é uma doença que vai degradando cada vez mais a pessoa e realmente ela acaba cometendo atos que vão contra o caráter e a personalidade da pessoa. Então ela acaba cometendo atos no qual a família, que não tem a compreensão da doença, acaba não aceitando, achando que aquilo lá é realmente um desvio de caráter, que aquela pessoa realmente não tem mais jeito, quando ela é um corpo doente, literalmente. Ela é uma pessoa que é portadora de uma doença, na qual essa doença age no cérebro dela e ela acaba tomando atitudes, ela acaba tendo comportamentos que não são da personalidade dela, e sim movidas pela compulsão da doença. E aí essa aceitação é muito complicado, não só pela família, mas pela sociedade, porque muitos dependentes químicos acabam entrando na marginalidade, acabam entrando para criminalidade por conta de sustentar o seu vício, né? Então, essa rejeição da sociedade, ela, se é que eu posso dizer assim, ela é até compreensível de uma certa forma, porém, nós sabemos que essa situação, para quem tem informação, aquilo lá é passageiro, né? É um estado em que a pessoa se encontra naquele momento, não é o ser humano em si. E se nós tratarmos este corpo doente, aquele sopro de vida vai vir com tudo, e aí sim a gente vai retomar a personalidade, nós vamos retomar os comportamentos adequados daquela pessoa, né? Por isso que a gente diz, um antes, um durante e um depois, né? Então nós temos que buscar este depois, nós temos que transformar esta personalidade adictiva que o dependente químico cria enquanto na ativa. Nós precisamos quebrar isso daí para que ele entre em recuperação, né? Por isso que a gente não pode desistir nunca. Então, eu acho bacana o que você falou assim, né? Compreender que este olhar de desesperança ou não acreditar na recuperação desse dependente, aceitar que isso seja uma visão até, digamos, esperada de quem não trabalha, de quem não conhece, de quem não se especializa, de quem não convive, de quem não atua dentro da área da dependência química. Legal. Esta é a limitação da família, inclusive o problema que gera o preconceito e a discriminação. Legal isso que está dizendo, né? Nós entendemos e sabemos que existe sim essa limitação da compreensão, mas nós, ou seja, nós do grupo da sobriedade é que temos que fazer esse trabalho. Sim, e aí a gente já aproveita o convite para quem passa por essa situação e tem na mentalidade esta questão de que não tem mais jeito, ou ele é assim mesmo, não vai mudar, que realmente isso é claro que é uma falta de informação. Porque se essa família, se esse cidadão, né, ele for atrás de informação, vai começar a compreender tudo isso daí. E aí que entra o papel do amor exigente. Tanto na família quanto na sobriedade, né? E aí que entra o meu convite para que quem passe por isso vá conhecer o amor exigente para começar a ter a compreensão da doença. A compreensão da doença. A compreensão da doença ali, eu acho que esse é o start de tudo. É o start de tudo. A partir do momento no qual eu conheço aquilo que me afronta,
fica mais fácil de eu combatê-lo. Eu só consigo resolver um problema se eu reconheço que aquilo é um problema. Perfeito. O primeiro passo, né? A gente tem que reconhecer o problema e depois conhecê-lo profundamente. Eu tenho certeza, eu tenho muita ciência de que um grande amigo, um grande companheiro na minha recuperação foi a minha vontade de buscar um conhecimento sobre a doença da dependência química, entendeu? Saber, a partir do momento que me disseram, você tem uma doença incurável, você é um dependente químico, você vai ser um dependente químico pro resto da vida. Falei, bom, se eu vou conhecer, se vai ter alguém que vai comigo até o resto da minha vida, eu quero conhecer isso daí. Eu quero saber o porquê que eu sou, porquê que eu vou ser pro resto da vida, o que é esta doença, como é que ela age, como é que ela funciona, e a partir do momento que eu conheço ela, fica mais fácil eu atuar em cima dela, né? Eu descobrir os caminhos, eu saber o que fazer, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. E aonde que eu busco esse conhecimento? No grupo de sobriedade. O que levou o Amor Exigente a também iniciar esse trabalho com os grupos de sobriedade voltado para o dependente químico? Então, na verdade, essa surgiu quando a gente começou a perceber que as famílias iam no grupo e tinham muitos dependentes químicos, o familiar dele, que era o dependente químico, não tinha aonde ficar. Então ela ia para o grupo e como a pessoa ainda estava em restrição social, eu não poderia deixar sozinho, e aí muitas vezes deixava de ir no grupo para ficar com o dependente, e aí surgiu essa necessidade de se montar, falar, vamos trazer essas pessoas para também participarem de uma reunião. Foi quando o milagre aconteceu, né? E qual foi esse milagre? Foi descobrir que os 4 pilares de sustentação do amor exigente, né? Nossos princípios básicos, nossos princípios éticos, a espiritualidade pluralista e a responsabilidade social se encaixavam perfeitamente no processo de recuperação do dependente. E não só da família. E não só da família. Quer dizer, quando você começa a incorporar os princípios básicos do amor exigente, começa a ver as raízes culturais, saber que os recursos são limitados, trabalhar o sentimento de culpa, crise, mudança de comportamento, quando a gente começa a ter exigência na disciplina, você começa a ver mudança na sua vida, começa a fortificar a sua recuperação. E aí que veio essa grande mágica, né? Que o programa de amor exigente não serve somente para a família, serve também para o dependente químico. E esses grupos começaram a aumentar cada vez mais. Começaram a crescer, e aí eu tenho que dar assim, um super agradecimento para a atual diretoria da FEAE, né? Em nome do Luiz Fernando, do Miguel, do Ronaldo e dos outros que lá estão, que hoje eles dão eles têm uma visão muito amorosa, muito carinhosa com os grupos de sobriedade, né? Eles querem que os grupos de sobriedade cresçam cada vez mais, tanto é que criaram essa coordenadoria nacional para fazer este trabalho com sobriedade. A família do Amor Exigente é maravilhosa. O programa de família de Amor Exigente é maravilhoso. Mas nós temos que divulgar a mensagem o máximo possível que amor exigente também é sobriedade. Hoje, Leonildo, os grupos de sobriedade, até um pouco tempo atrás, que não era nem sobriedade, eram os grupos de jovem, depois virou frutos do AE, eram subgrupos vinculados à família. Hoje não. Hoje são grupos independentes, né? Então, estão se abrindo grupos totalmente independentes da família, na qual se cadastram com a federação, entendeu? São coordenadores capacitados. Nós adaptamos um manual para auxiliar nessa coordenação das reuniões, fazemos treinamentos. Então, quer dizer, o grupo de sobriedade está cada vez mais forte e cada vez mais unido, e eu tenho certeza que eles vão crescer cada vez mais e melhor. Cara, eu conheço um grupo desse há mais de 12 anos. E na verdade era o grupo onde eu me ingressei, porque o pessoal ia na sala de amor exigente e por uma necessidade daquela época, né? Há mais de 12 anos. Foi criado um grupo lá no Santo Antônio de Lisboa, lá com o seu Vitor e tal. Sim. E a gente tem acompanhado isso desde então. Mas assim, o que eu queria mais pontuar aqui, viu, Xará? A empolgação, cara, que a gente vê num jovem como o Renan, né, falando desse assunto com paixão, sabe?
cara, eu fico arrepiado só de ouvir você falar, de olhar a tua paixão por esse tema, cara. Eu acredito que nós, né, eu pelo menos que sou mais velho, acredito que o Miguel, a gente fica muito empolgado quando vê um jovem como você, como o Xará, encarando, sabe, isso com verdade, não com falsidade, né? Porque na tua fala tem muita verdade, cara, tem muita paixão. Quando o Xará fala, parece que vocês querem transformar e vocês vão transformar mesmo, porque vocês não param, sabe? Outro dia eu tava dizendo assim, nos mais velhos eles têm que dar sustentação para que vocês andem, para que vocês lutem, e nós vamos fazendo uma espécie de parede, sabe? Porque senão fica muito difícil, a gente passa. Vocês é que tem que continuar com esse cajado, com essa, sabe, com essa luta e paixão. Eu fico muito agradecido mesmo, cara, por você, pelo Xará, porque muitas vezes a gente pensa em desistir, a gente olha pra você e vocês falam, não, você é louco, vamos continuar. Obrigado, viu? Eu já conhecia há mais tempo, mas assim, puxa, obrigado mesmo por te conhecer, por você ser verdadeiro, ser apaixonado. Olha, a recuperação existe. Eu só gostaria de te falar uma coisa, né? Que faleceu agora no mês passado um americano chamado Phil Park, e esse cara estava em abstinência, em sobriedade, como eles falam, o amor que a gente fala lá nos Estados Unidos, há 48 anos. E hoje eu postei uma coisa sobre ele, porque ele foi um dos caras que fundaram lá nos Estados Unidos uma coisa que eles chamam de os alcoólatras sem casa. Não sei se você já ouviu falar disso, já. Homeless. Homeless. Os alcoólatras sem casas, sabe? E esse cara também, e ele dizia uma coisa que era importante, cara, que ele dizia que a doença da dependência química é uma doença da igualdade. Olha que loucura. A doença da igualdade e das oportunidades. Se ele teve a oportunidade, por que ele não poderia oferecer para os outros? Perfeito. É isso que a sobriedade com amor exigente faz, cara. Oferecer. Eu acho que você pegou bem na raiz da questão, né? Hoje, dia 6, né? Hoje eu completo exato 5 anos e 7 meses limpo, em processo de sobriedade, de recuperação. E eu tenho exatos 5 anos e 7 meses de amor exigente. Então, meu primeiro dia limpo foi dentro de uma sala, fui recebido pelo meu querido Miguel Torturelli, que vocês conhecem também, né? Hoje nosso vice-presidente. E essa igualdade foi o que além do acolhimento, né? A igualdade de sentar e começar a escutar histórias de pessoas, e eu descobri que a minha não era única, né? Eu, quando estourou tudo, eu achei que eu era o pior ser humano do mundo. Eu pensei que eu era a pior pessoa do mundo, que aquilo. E quando eu sentei, depois de muitos anos, com a autoestima lá no chão, quando eu sentei e eu vi pessoas assim me tratando por igual, ali eu falei, eu tô no lugar certo. E é isso que a sobriedade faz. Um resgate da dignidade, né? 100%. É o 100%. Esse sopro de vida que precisava de uma brecha para... O sopro de vida sempre está lá. Uhum. O sopro de vida é a mensagem de esperança, né? Uhum. É a mensagem de que realmente o sopro de vida, independente do estágio, o sopro de vida está lá. A questão é resgatar este sopro de vida. Se você pega uma nota de R$100, amassa, suja, faz o que você quiser com ela, ela continua sendo uma nota de R$100, independente do estado externo dela, né? E o valor econômico é o mesmo, né? O valor econômico é o mesmo, e o dependente químico, independente do estágio. Eu jamais vejo andando pelas ruas com meu filho, com a minha esposa, vendo pessoas em estágios deploráveis. Eu nunca vejo um caso perdido ali. Eu sei que ali tem um sopro de vida. Você trouxe, até pra gente fazer um intervalinho já, né, daqui a pouco,
Isso que você falou, na sociologia se trabalha como apartamento. O apartamento não onde eu moro, né? Mas o apartar-me, o estar distante daquele, é quando eu não entendo, eu não olho para aquele outro ser humano como alguém da minha própria natureza, né? Então, este olhar para o próximo, como você está dizendo, me lembra muito as palavras do Luiz Fernando Calduro, numa das primeiras vezes que ele veio, de olhar para o outro e resgatar nele, e olhar sempre com respeito e com a dignidade que ele merece, né? Talvez era aquilo que ele estava esperando. Talvez era aquilo que ele estava precisando, né? Quando eu recebi um beijo no rosto do Miguel e um abraço dele, talvez aquilo lá foi o que despertou meu sopro de vida. Talvez nas pequenas coisas, né? Olhar por igual. Eu não entrei ali, não tinha ninguém me julgando, não tinha ali ninguém querendo saber da minha história, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, o meu passado. Não. Eles só queriam saber o que eu ia fazer daqui pra frente. É aquele filho pródigo que chega no grupo e o pai recebe de braços abertos, né? Foi. Maravilhoso. Vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência. Casa Dias. Pois é, eu me lembro que São Francisco de Assis dizia o seguinte: por mais desprezível que seja a aparência de um ser humano, não devemos esquecer jamais que nele existe a fagulha do eterno. Então é isso que está dizendo, né? Esse sopro de vida. Quando você diz que você chega lá e recebe um abraço, um beijo de acolhimento, e isso o desperta para o quê? Para a vida de novo, né? Acho que para a vida, né? Pro prazer de viver, de estar vivo, de acordar e você ter possibilidade de escolha, né, Maria? Eu acho que essa é a grande mágica da vida, né? Hoje eu acordo, eu posso escolher se eu vou passear com meu filho, se eu vou sair com a minha esposa, se eu vou sair para almoçar, vou pro trabalho, o que eu vou fazer, o meu leque de opções, né? Isso é o viver, né? Não é simplesmente acordar e saber que eu vou programar o meu dia inteiro na função de usar droga. Esse é o estágio final, né? Essa é a progressão da doença. Você vai vir transformar o seu dia em função de usar droga. Tudo que você fizer durante o dia vai ser com o objetivo final de usar. Isso é uma prisão. Isso é uma prisão, uma escravidão. Tanto é que a palavra adicto... Sim, escravo de, perfeito. É uma escravo do bar, escravo do traficante, escravo da droga, escravo de você mesmo, escravo da compulsão, da obsessão. E aí quando você... Escravo daquilo que é incontrolável. Totalmente incontrolável, né? E quando você volta a ter aquele poder de escolher, de decisão na sua mão, começa a ser gostoso viver. Começa a ser gostoso estar sóbrio. E eu gosto de falar que eu entrei no começo e ficava gravado na minha cabeça: eu não posso usar. E eu passei por um período que eu comecei a me manipular, que eu achava que eu não queria. E conforme o tempo foi passando, eu falei: é mentira eu falar que eu não quero. É mentira, porque às vezes eu sento e eu quero. Só que hoje eu tô aprimorando tudo isso para uma coisa que eu acho que é a grande mágica. Eu não preciso, sabe? Eu não preciso disso para viver. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso disso para ter uma vida, para ser filho, para ser pai, para ser marido, para ser um coordenador de um grupo, para receber aquele cara que tá chegando lá da mesma maneira que eu cheguei. Você hoje é coordenador de 250 grupos? Não, na verdade nós somos... Olha a responsabilidade. Você é coordenador nacional. Isso, eu faço parte da coordenadoria. Eu sou um dos coordenadores. Nós somos uma equipe de 5 coordenadores titulares. Certo. E cada coordenador tem um suplente, né? Mas existem 250 grupos 250 abaixo. 250 grupos no Brasil. Quem diria, né? Quem você diria? Né? É nesse sentido que eu quero falar. Se dissessem pra você há 5 anos e alguns meses atrás: ô Renan, daqui a 5 anos e 6 meses você vai ser coordenador, um dos coordenadores nacionais
do Amor Exigente, de 250 grupos espalhados pelo Brasil para trabalhar sobre com dependência química. O que você ia falar pro cara? Eu ia falar que ele tava usando comigo. Eu ia falar que é totalmente insano isso que ele tava falando. A gente podia traduzir isso numa frase que tem aqui no... Hoje eu trouxe umas frases aqui. Então quer dizer que você hoje, em sobriedade, você está demolindo, né? Destruindo o muro da desconfiança que você criou em torno de você mesmo. Que eu criei em torno de mim mesmo e perante os outros também, né? Esse processo de retomada da confiança, tanto da sua autoconfiança quanto a confiança daqueles que passaram pelo problema com você, é um caminho, né? Quer dizer que isso é o processo da sobriedade? É um processo, sim. E nem sei se esse processo tem fim um dia, né? Porque as nossas atitudes, e a gente aprende no Amor Exigente que eu transformo o meu sentimento de culpa, transformando ele, mudando os meus comportamentos e obtendo responsabilidade. Então eu transformo a minha culpa em responsabilidade, e quando eu faço este processo de pegar toda aquela culpa, de toda aquela carga que você traz, transforma em responsabilidade, em tomada de atitude, em ação, você começa a quebrar essa barreira da desconfiança, né? E aí esse processo, eu não posso te falar se ele tem fim, porque para mim ele é um processo contínuo até hoje, né? Esse processo de retomada de confiança, ele é diário, ele é dia a dia, e sempre... Dia a dia, né? Dia a dia. Sempre, eternamente, não só por hoje. Olha só, o Dr. Mário Sérgio Sobrinho tá parabenizando pela entrevista com o Renan, dizendo que o programa está bom, ótimo, como sempre. Muito obrigado, Dr. Mário Sérgio Sobrinho. Eu sempre me confundo, procurador do estado de São Paulo, é uma grande honra para nós, procurador de justiça, e faz um trabalho fantástico com a justiça terapêutica. Já um grande abraço para ele, não sei se ele vai lembrar de mim, mas eu fazia lá a palestra de acolhimento lá no Fórum de Santana da Justiça Terapêutica. Ele tá dizendo aqui, parabéns pela entrevista com o Renan Machado, então acho que ele sabe muito bem quem é você. Grande abraço. Eu quero mandar um abraço especial para duas pessoas, a Kelly Evaristo, que é uma enfermeira, amiga nossa, ela sempre compartilhando conosco aqui os nossos comentários, as nossas publicações, e a Ana Neves Freitas, né, sempre também participando, atuando, comentando, compartilhando, sempre nos ajudando a levar a nossa informação adiante. Eu percebo sempre aqui conosco pelo Facebook, nos ajudando a transformar um pouco dessa mentalidade da nossa cultura. E a Cia Maia, que é do Amor Exigente, né? Cia Maia também conosco, se não me engano, do Rio de Janeiro, sempre nos ajudando a também deixar esse programa cada vez melhor. Temos aqui duas perguntinhas do senhor Miguel Tortorelli perguntando assim: um abraço, senhor Miguel Tortorelli, estão em informação lá, né? Um abraço pro senhor Miguel. Beijo, mestre. Pro pessoal da Amor Exigente, tem informação lá na Sotanier. Qual a maior dificuldade de um dependente químico se manter sóbrio? Pergunta difícil, né? Porque são algumas dificuldades, né? São algumas dificuldades, mas eu acredito que uma das maiores dificuldades é realmente você mudar o seu comportamento, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade, porque parar de usar droga é uma coisa, agora mudar o seu comportamento para você construir uma recuperação sólida, eu acho que é o mais difícil de tudo. E porque quando a gente fala em mudança de comportamento, ele não engloba somente o ato de não usar droga, ele vem em tudo na sua vida, né? Hoje eu sou uma pessoa que, por exemplo, não joga um papel no chão. Eu sou uma pessoa que Você pode repetir? Você pode repetir? Não joga papel no chão. De maneira nenhuma. Hoje eu tava conversando com um rapaz justamente sobre isso. Mudança de comportamento, nas pequenas coisas. Exato. Isso eu acho que é o mais difícil. E isso é muito valioso. Parece que não é nada, né? Parece que não é nada, mas isso faz uma diferença. E essa diferença, ela é interna, sabe, Vanil? É uma diferença interna. Quando você realmente começa a mudar seu comportamento, nem que no começo seja por obrigação,
por obrigação. Eu vou mudar meu comportamento por obrigação. Aquilo lá vai virando hábito. Um hábito. Se incorpora, entendeu? Minha querida esposa, que quase veio aqui, infelizmente ela não pôde vir aqui, mas se tivesse aqui poderia confirmar, não tem um dia que eu não acordo e não arrumo a minha cama. Nossa, Renan, mas arrumar sua cama tem a ver com recuperação, lógico que tem, é a mudança de comportamento, né? Quando mudamos os nossos comportamentos, nada muda se eu não mudar. Então, quando eu mudo o meu comportamento, aí eu vou construindo aquela recuperação sólida, firme, que os famosos evite pessoas, lugares, hábitos, se você tem mudança de comportamento, isso daí vira natural. Eu não preciso me esforçar para evitar pessoas. Isso é uma técnica da psicologia comportamental cognitiva, né? Porque você vai mudando o estímulo, você vai alterando o comportamento. E você precisa também sair daquele comportamento operante que você vai adquirindo com o tempo. E por se tornar automático, você precisa começar a prestar atenção e a partir desse pensamento, dessa ideia de mudança, você vai transformando. Claro, no começo é um pouco mais complicado. Sim. É igual o carro quando você está aprendendo a dirigir. Você chega, você senta, coloca o cinto e olha o retrovisor, toda aquela ritual, né? Quando você tá com um tempo já, é tudo automático. Quando né? você vê, você já tá com o cinto, já tá hoje com o farol ligado, né? O que parece um horror no início, depois... Mas isso é muito importante, Manildo. Realmente, esse ponto é chave na recuperação. E nas pequenas coisas, né? Pequenas coisas, eu não tô falando de muita coisa, não. Se policiar. Você falou perfeitamente. Nós temos que nos policiar até aquilo se tornar um hábito. Realmente é um trabalhinho assim de vigia com você mesmo. Sabe? As reuniões, os princípios, tudo maravilhoso lá nas 2 horas de reunião. É tudo maravilhoso quando você está numa internação. É tudo lindo, você aprende, você pega ferramentas maravilhosas para você construir a sua recuperação. A questão é utilizar no dia a dia, né? A gente estava conversando aqui, né, no intervalo dessa vigia. A gente começa a nossa reunião do Amor Exigente perguntando como está você, e eu respondo cada vez melhor. E eu me lembro disso durante o meu dia, quando no trânsito eu vou brigar, quando muita gente pergunta, pô, Renan, mas como é que cada vez melhor, todo dia, não tem como, meu, e aquele dia que dá tudo errado? Eu falei, mas o cada vez melhor foi feito para esse dia, né? No dia que dá tudo certo é fácil estar cada vez melhor, né? Então é essa vigia, você se vigiando, mudando os pequenos comportamentos, que é para mim uma das coisas mais difíceis na recuperação, vai solidificando esse seu caminhar aí. Eu gostaria só, o Miguel fez uma pergunta para você, Renan, e essa pergunta foi bem para mim mesmo, tá? Não foi para você não, foi para mim. Né, da dificuldade. Eu tenho uma dificuldade enorme, cara, enorme até hoje. Eu tô com 16 anos de abstinência. Mas a minha maior dificuldade é perceber que que eu ainda tenho um comportamento, né, esquisito. Sim. E essa é uma grande luta, é perceber, porque eu acredito que aquilo tá certo, tá correto. Quando o outro diz pra mim, não, você tá errado, eu falo, errado tá você. Né? É o instinto, né? A primeira coisa é se defender, né? Tá autodefesa. Então, sim, o meu maior problema, viu, Miguel? É perceber, cara. Perceber que eu estou errado, sabe? Perceber que eu tô às vezes agredindo as pessoas. É perceber. Eu tenho uma dificuldade enorme em perceber. Eu faço, óbvio que ninguém é perfeito e eu nem espero isso, mas eu me vigio demais, sabe, Vanildo? Eu posso dar um exemplo da semana passada, na qual eu briguei com meu filho, né? Dei uma bronca nele e aí... Quantos anos ele tem? Tem 12 anos hoje, o Arthur, beijo, lindo, maravilhoso. E eu dei uma bronca nele e a hora que ele saiu, eu parei e eu falei, não deveria, eu tava errado. E eu subi lá, chamei ele e falei, filho, papai quer pedir desculpa pra você porque eu não deveria ter agido daquela maneira, né?
Então, não é fácil, né? Primeira coisa, fala, pô, será que se eu pedir desculpa eu vou perder minha autoridade? Eu vou, não, né? E foi muito legal que eu fiz isso, realmente eu tive a consciência e tudo, e depois quando eu fui no quarto e que eu cheguei com a minha esposa, ela falou, pô, que legal essa atitude que você teve de ir lá pedir desculpa pra ele, né? Mas por estar atento e vigilante com os meus comportamentos, né? Se eu não tivesse atento e vigilante, aquilo ia ter passado e vamos que vamos, e eu teria perdido uma grande oportunidade de mostrar pro meu filho que pedir desculpa não é se rebaixar, né? E o filho se espelha no pai, com certeza quando ele vê um pai reconhecendo, ele vai ter isso como um valor. Então, além de ser extremamente positivo para você, é extremamente educativo para o seu filho. E eu digo isso como professor da psicologia. Quais as ferramentas que você utiliza para mudar seus padrões de comportamento após entrar em abstinência? Quem fez essa pergunta, acho que é um cara que você conhece um pouco. Foi o Fábio Antunes. Ah, grande Fábio. Conhece esse cara? Nossa, eu conheço. Isso aí foi abraço, Fábio. Outro mestre, o Fabião. Quando eu cheguei, comecei a frequentar, ele era um dos participantes. E eu entrava lá e ele falava, não lembro exatamente, mas 14 anos limpo. Eu olhava e falava, mentira, tá nada, será? Fica nada. E aí eu fui descobrindo que é possível, que é verdade. Bom, Fábio, ferramentas, né? Porque eu escrevi um dia uma matéria que eu disse que para um avião cair, que eu tinha lido que para um avião cair precisa que várias coisas dê errado para que a tragédia aconteça, e que pra gente ficar sóbrio eu acho que tem que ser o contrário, né? Um conjunto de coisas tem que mudar e dar certo para que esse caminho se construa, né? E aí eu cito algumas coisas, né? Grupo de apoio, né? Eu sou filho do Amor Exigente, mas temos diversos grupos de apoios maravilhosos, né? Que eu acho que todas as ferramentas são válidas, né? Reaproximação familiar. Eu considero sim a família uma parte assim muito importante no processo, tá? Neste processo de tratamento. Reprofissionalização para quem perdeu, trabalho, né? Produzir, você se sentir útil. Hoje se engaje em alguma coisa. Em alguma coisa. Nem que seja estar todo dia no grupo. Nem que seja, não importa, mas ser útil. Isso. Ser útil. Você precisa se sentir útil, produtivo. Eu não sei, eu tenho um prazer por pagar uma conta hoje. O dependente químico cria alguns privilégios, né? Em recuperação, que algumas coisas que para outros são tão normais, para mim é maravilhoso, né? É impressionante. Então eu fazer coisas que para a maioria é normal, para mim é maravilhoso. Então são algumas ferramentas que a gente pode identificar que faz parte de um conjunto, né? Então da família, do trabalho, do grupo de apoio. E eu quero citar também uma que a Dona Mara, nossa querida Dona Mara, ela sempre diz que tem um dos 4 pilares de sustentação, que se o dependente químico fizer, a chance de ele ficar limpo é enorme, que é a responsabilidade social. Dona Mara, no último curso, ela falou novamente isso, que o dependente químico que pratica a responsabilidade social, seja ela da forma que for, aquele que se doa em alguma causa, ele vai construir uma recuperação. Então, sei, tem algumas, mas a gente conseguir lembrar dessas. Eu acho que desenvolver uma delas já é uma grande batalha, seria um grande desafio. Mas você abriu um leque de possibilidades. O que eu acho interessante, né, Ivanildo José, Renan, ouvintes, é vocês compreenderem que um dependente químico, no processo de recuperação, o que ele faz, na verdade, é se transformar num ser humano melhor, né? Valorizar aquilo que todos nós temos que valorizar. O problema é que ele adquiriu uma doença chamada dependência química. Sim. E isso o faz ter comportamentos inadequados, irresponsáveis, em função de uma doença. Quando trata a doença, ele busca ser um ser humano melhor, e esse ser humano melhor que consegue depois constituir família,
atuar de uma maneira digna dentro da sociedade, cumprir os seus papéis sociais, fazer a diferença. Olha só, o Renan, depois de 5 anos e 7 meses, está aí na Coordenação Nacional de Sobriedade. Há 6 anos atrás, quem olhasse para o Renan falava, meu, esse cara não serve para nada. Só que o Renan tinha um sopro de vida num corpo doente. E o Amor Exigente acolheu este corpo doente e deu vazão a esse sopro de vida. E esse sopro de vida hoje se multiplica. E essa responsabilidade hoje do Renan, essa responsabilidade social, é levar adiante a esperança a tantos outros que precisam, necessitam também ser valorizados e acolhidos, para também neles existir o desabrochar dessa flor, dessa essência maravilhosa que existe em todos nós. Renan Machado, muito obrigado, parabéns, e precisamos mostrar isso para a sociedade, né? Que existe sim vida após as drogas e que dentro de um corpo doente existe um sopro de vida que pode vir a, inclusive, ser uma inspiração para outras vidas. Renan? Bom, eu que agradeço a oportunidade. Foi o que nem eu falei no começo, é um prazer vir aqui falar de sobriedade, dos grupos de sobriedade com Amor Exigente, que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu aprendi, que me ensina dia a dia, semana a semana, como ser cada vez melhor. Muito obrigado, um beijo a todos, toda a família AE, um beijo no coração de todos. Está lá no nosso site, também no Facebook, www.amorexigente.org.br. Lá você encontra também todos os endereços dos grupos de apoio da sobriedade, é isso? Exatamente, entra no site, clica no Encontre um Grupo, coloca lá sua cidade, seu estado, e lá vai aparecer a lista de grupos que tem. Acredite, funciona. Isso aí. O Rodrigo Fiedler, nosso camarada, nosso querido ouvinte, fala o seguinte, que a responsabilidade social do dependente químico, na verdade, o 12º passo, né, que é levar a mensagem adiante. Legal também falar que o Amor Exigente trabalha com os princípios, né? É interessante porque eles acabam trazendo uma nova forma, uma outra filosofia, mas que com o mesmo objetivo, né, Ivanildo José? Boa noite. Também falar da revista, né? A revista AE, tá lá, é uma revista online, né? O pessoal, olha, vai lá no Google e procura lá a revista AE e vocês tem algumas coisas interessantes lá. Crescer na sobriedade, um dia de cada vez, e levar a mensagem de esperança, como foi apresentada para nós, né? Perfeito. Então, dá de graça que recebeu de graça. Que recebeu de graça. É por isso que nós dissemos que nunca desista de quem você ama. Nunca. O Amor Exigente está aí para te ajudar, para nos ajudar. Obrigado. Você quer resolver seu problema com a bebida ou ajudar outras pessoas a se recuperarem do alcoolismo? Procure Alcoólicos Anônimos. Se quiser, adquira o livro Alcoólicos Anônimos e descubra como a Irmandade tem ajudado milhões de pessoas a se recuperarem do alcoolismo. Entre em contato conosco pelo telefone 11 3315 0216 ou acesse www.alcoolicosanonimos.org.br.